A preocupação com a qualidade da atividade docente é assunto em diversos países, principalmente devido aos baixos índices de aprendizagem alcançados pelos alunos em quase todas as avaliações externas realizadas. Pesquisas internacionais voltadas para avaliar o efeito professor e o efeito escola têm procurado relacionar a qualidade da atividade docente com o desempenho dos estudantes. Algumas dessas pesquisas foram apresentadas no livro Eficácia Escolar, Origem e Trajetórias, publicado pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais em 2008. Embora ainda hoje não haja consenso de que os resultados das avaliações dos alunos sejam uma medida da qualidade docente, e independentemente dos instrumentos de medida utilizados, a maioria dos pesquisadores e autoridades educacionais concorda que um professor é bom quando a aprendizagem dos alunos ocorre e aumenta com o passar do tempo. É importante assinalar que as pesquisas sobre o impacto do professor no desempenho dos estudantes necessitam de instrumentos mais apurados para medir nuances da prática docente, a fim de capturar com maior precisão o efeito professor. É sabido, por exemplo, que o contexto em que se realiza o ensino, o ambiente social da escola e do aluno, tem efeito na aprendizagem. Entretanto, muitos professores, apesar de trabalharem em ambientes adversos e em escolas que atendem às camadas desfavorecidas da população, conseguem levar os estudantes a obterem altos níveis de desempenho. Que características têm esses professores e a que práticas docentes eles recorrem para obter sucesso? A pesquisa Boas Práticas Docentes no Ensino da Matemática, realizada com professores do ensino fundamental e médio da Rede Estadual de São Paulo, registrou e analisou boas práticas de sala de aula. Foram gravadas cerca de 1.000 aulas de 68 professores, selecionados por 2 critérios: nota obtida no processo de promoção por merecimento, realizado em 2010, e o desempenho das turmas no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o SARESP. As aulas foram gravadas com o consentimento dos professores por pesquisadores da área da matemática. Antes de iniciar o trabalho, os pesquisadores explicaram aos alunos o motivo das gravações e não interferiram na dinâmica das aulas. Para posicionar as câmeras no fundo da sala, foram utilizados tripés. As aulas foram gravadas em situações reais, portanto, serão ouvidos ruídos ambientais, o que às vezes diminui a qualidade do áudio. Os trechos de aulas apresentados a seguir revelam boas práticas docentes no ensino da matemática. É um material que pode ajudar os professores da disciplina que desejam aprimorar sua prática docente. Estudos na área da matemática apontam para a importância de um ensino altamente interativo, no qual o professor organiza situações para que os estudantes reconheçam o problema como seu e se empenhem em entender as ideias e usar o que aprenderam para resolver a questão. Os alunos aprendem de modo significativo quando as situações-problema favorecem a conexão entre as informações novas e as já aprendidas. A primeira condição para ensinar bem é o professor conhecer o objeto do ensino. Não basta que ele saiba apenas o conteúdo que irá apresentar. É preciso ir além, conhecer diversos conceitos matemáticos, bem como utilizar a linguagem específica dessa área do conhecimento em suas aulas. Os professores que estão sendo apresentados são exemplos de um bom domínio do conteúdo e da linguagem matemática. Então, Kelly, gostei da sua pergunta. Então, vamos pensar no seguinte. Você falou, valor máximo tinha que ser um valor grande. A gente tem essa falsa impressão. E valor mínimo tem que ser um valor pequeno. Não, mas não é isso, tá? Por exemplo, aqui dentro da sala,
Essa altura é um número positivo? É. E dentro da classe também, tem uma altura que é mínima? Tem uma altura que é mínima, que é um valor positivo ou negativo? Positivo. Então, peraí, presta atenção. Nessa grandeza que eu estou estudando, que é a altura de uma pessoa, só está envolvendo o valor positivo. Então, tanto o máximo, e tem valor máximo e tem valor mínimo dentro dessa classe, tá? E os dois são positivos. Agora, dependendo da grandeza que eu estou analisando, pode tanto ter só valor positivo, só valor negativo. Então, o que acontece? Não está vinculado, olha aqui o que acontece. O valor máximo, tá? Pode ser positivo ou negativo. Depende do que eu estou estudando. Então faz a continha 13 dividido por 7. Isso, vocês estão prontos, né? Maravilha. Muito bem. Esse número aqui é exato? Não, né? Porque a gente sabe, ó, na divisão pelo número primo, essa divisão não é exata, né? Muito bem, então ele é aproximado, né? Lembra do símbolo de aproximado, né? Então coloquem no seu caderno certinho, quando o símbolo de aproximado. Acabou? Não. O que faz agora então? Encontrar o valor de x, né? Muito bem. Então, olha nas equações e fala para mim qual você acha que é mais fácil. Ele acha que é a primeira. Eu acho que segundo x A segunda x já está isolado. Nós já encontramos o y, não é? Então, se eu continuar a primeira, dá certo. Só que vai dar um trabalho enorme, não vai? Pois é, na segunda, que o x já está isolado no primeiro membro, fica bem mais simples, não fica? Sim. Mas é claro, se você quiser fazer com a primeira, tudo bem. Vai dar a mesma coisa, você já sabe disso, né? Vai dar um desconto. Então, você quer a segunda, né? Sim. Tá bom. Então, x é igual a 7 menos 3y. E aí, o que eu faço? x igual a 7 menos 3 vezes 5. Muito bem. Porque o y vale 1,8, a gente tem que colar no lugar da letrinha y, não é? Então, como é que fica mesmo? X é igual a 7 menos 3 vezes 1,8. Eu tenho 16 notas. Então, x é o total de notas de 5, mais o total de notas de 2 dá um total de 16 notas, tá? Então, x é a quantidade de notas de 5 e y é a quantidade de notas de 2. E agora? Essa é a equação da quantidade de notas. Agora vem a equação do valor dessas notas. Por exemplo, se eu tivesse lá 6 notas de 5 reais, por exemplo. Quanto teria em reais? 30 reais, não é? Como que eu obtive esse 30? Fazendo o quê? Multiplicando 6 por 5, quer dizer, o valor da nota de 5 reais é, quantas notas eu tenho? São 6 notas, quer dizer, eu multipliquei o valor das notas pela quantidade de notas, não é? E aí, o valor, raciocínio aqui, o valor da nota 5, a quantidade de notas é x, então como é que vai ficar aqui? 5 vezes x, quer dizer, a quantidade de notas de 5 multiplicado por 5, óbvio, mais agora a quantidade de notas de 2 reais é y. Então como é que fica? 2y igual a 59. E aí eu desenhei um triângulo aqui. E assim, o ângulo que eu estou procurando está aqui, tá? Esse ângulo que eu tenho aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui. Essa reta é uma só e essa é paralela com essa. Como que eu descubro esse tamanho? Ó, distância
de B até o A. Y do B e o Y do A. Fizemos isso. E essa distância aqui de baixo? XA, XB, XA. XB menos XA. Então, o que é o coeficiente angular? A gente escreveu isso aqui, ó. XB, XA. O coeficiente angular nada mais é do que uma razão, uma relação entre o quanto eu ando no Y junto com o quanto eu ando no X. Para que os alunos se engajem nas experiências propostas, é preciso organizar bem a aula em termos da progressão dos conceitos a serem apresentados e do controle do tempo. É importante que os estudantes saibam o que está sendo esperado deles e, portanto, é interessante que o professor apresente os objetivos que pretende alcançar. O objetivo da gente, na verdade, o dever da gente, é descobrir por que os preços são tão assim variados. Por que será que uma pessoa vai jogar 6 números, se ela escolhe 6 números, ela paga R$2? Se ela escolher 7, por que será que já vai para R$14? É a chance fica maior? Sim. Então, mas será que tem uma proporção? Ué, se você paga R$2 para 6 números, quanto você acha que teria que pagar se escolhesse 12 números? 4 Será que é 4? Não, é 4. O objetivo hoje, alguém já conhecia esse joguinho aqui? Não. Já viu o jogo? Onde é Hanoi? Não. Lá depois, na próxima aula, prometo a você que a gente vai lá na internet, lá tem esse jogo. Só que lá, os pinos estão assim, liberados, aqui está em forma de triângulo, não muda nada, certo? Lá você dá um clique e o movimento acontece. Qual é o objetivo aqui? O objetivo desse final desse jogo é a gente, no final, encontrar uma lei matemática que estabelece a relação entre o número de discos e a quantidade mínima de mexidas para tirar de um pino e colocar em outro pino. É fundamental que, ao introduzir novos conteúdos, o docente retome o que foi ensinado para que a turma possa utilizar o que já sabe e, assim, construir um novo conhecimento. Ontem, no início do terceiro trimestre, a gente viu um pouco sobre probabilidade, experimento determinístico, experimento aleatório. Então vamos ver a diferença. Quando que o experimento é determinístico mesmo? Quando é exato. Você sabe qual luz que vai cair. Mas aí quando você lança o dado, você sabe qual número que vai cair? Não. Você sabe o quê? Esse vai cair. Ele vai cair. Esse é o determinístico. Agora, que número que vai sair? Como chama esse experimento? Aleatório. Aí aleatório. Não sei qual face que vai cair o quê, né? Então tá bom. Então a gente viu o espaço amostral. Qual que é o espaço amostral no dado? Espaço amostral. Todos os números. Todos os resultados possíveis. Quais são eles? O dado de 1 a 6. E o evento, o que seria um evento? Um subconjunto, quer dizer, um pedaço dele. E aí tem que dar um exemplo assim, que poderia ser uma parte no dado. 2, 4 e 6, que são os números. Isso, então tá certo. É importante contextualizar o conteúdo a ser apresentado para que os alunos atribuam sentido ao que estão aprendendo. Embora alguns contextos estejam relacionados a experiências extra-matemáticas, a própria matemática pode oferecer contextos interessantes na medida em que a situação proposta convide o estudante a pensar, explorar e usar seus conhecimentos para resolvê-la. Somar, ó, se eu somar só o valor do A, tá vendo aqui, ó, somando número 5. Ele muda na que direção que ele muda? Para a direita e esquerda. Aqui dá até pra fazer um negócio lá. Positivo ou Dá pra fazer assim, ó. Automático. Se você mudar o C, ele vai Então, o subir. que está acontecendo? Eu estou modificando, né? Só o A. Ó, porque o B é 0.
Então ele está indo para a direita e para a esquerda. Está mudando, somando a parte real. Perceberam que estou somando só real? É 0 i aqui, não tem. Agora eu vou fazer o contrário, tá? Vamos parar esse aqui, ó, e vamos somar a parte imaginária. Então, se eu deixar, vou zerar esse aqui, ó, eu zerei a parte real, tá vendo aqui? Sim. Só vou somar imaginário. Ó, o que vai acontecer agora? Vai subir e descer, né? Vamos animar isso aqui para ver como é que aí, ó. Então, você somando uma parte imaginária do complexo, o que ele faz? Ele só sobe. É lógico, a parte imaginária, a parte real está sendo igual. Ele sobe ou desce? Sobe ou desce, dependendo do sinal. Então isso aqui é adicionar. O professor apresentado agora utilizou como exemplo a gincana da escola para introduzir o conceito de divisibilidade. Na horda 216. Por que você, como que você chegou nesse resultado, na horda? Então você está fazendo a divisão. Você está pegando o total e dividindo por 2, porque cada grupo vão ter aí 2 alunos. Vamos fazer essa conta? Vai sobrar um. Se eu começar pelo 3, né? O correto aí, quantas vezes o 2 vai vir com 3? 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Abaixo do 2, 6. Vai dar 6, que nem na hortice, né? 6 vezes 2. Para 2. Então aí nós iremos resolver o nosso problema, né? Se eu fizer aí, então, grupos com 2 alunos, eu vou formar quantos grupos no total? 16 grupos. Aqui eu iria só formar 10, né? Mas como não deu certo com 3... É só os 2 não, todo mundo tem que participar mais, tá? Tudo bem, com 2 deu certo, com 3, eu não poderia fazer com 4? Daria certo também. Daria certo também? Ia sobrar. Não, ia sobrar, Patrick? Não, dá certo. Porque a raiz quadrada A raiz quadrada de 16 é 4. Esse outro professor contextualizou sua aula trazendo uma notícia de jornal sobre irrigação no oeste da Bahia, trabalhando com os conceitos de círculo e circunferência e aproveitando também para explorar as direções leste e oeste no mapa. Então, Brasil, São Paulo, mais conhecido nosso, né? Aqui é Minas e Bahia. Na Bahia, essa região aqui, né? Observem agora a professora que utilizou o exemplo da usina de Fukushima para introduzir o conceito de circunferência e definir lugar geométrico. Olha aqui infográfico, né? Então, ele trabalhou com a ideia de... O que é essa língua? Circunferência. Né? Nós vamos ver, porque sempre que eu pergunto, eu falo circunferência, eu falo círculo, será que é a mesma coisa? Bom, primeira coisa, nesse gráfico, ele localizou a usina aonde? Ele localizou bem no meio, no centro. E aí, então, ele disse assim, né? Até uma frase que a gente anotou. Ele falava assim: moradores deixaram área a 20 quilômetros da usina e a 30 quilômetros a recomendação é ficar em casa. Então, quando a gente pensa assim, um raio de 30 quilômetros, né? Ele localizou a usina aqui na gente, lá no centro. Aí ele disse um raio de 30 quilômetros, certo? Um raio de 30 quilômetros. E aí a gente pensa assim, nesse raio de 30 quilômetros, o pessoal tinha que ficar dentro de casa, né? Por causa da contaminação. Tá, então aí a gente pensa, num raio de 30 quilômetros, vamos pôr uma casa aqui, uma casa B, né? Sempre seguindo o raio de 30 quilômetros, uma casa C. E se eu for ficar colocando todas as casas em torno, o que eu vou formar? Uma circunferência. Né? Então, é isso aí que a gente viu, uma circunferência. Então, quando eu falo assim,
mesmo, olha, o que será, né, qual é a propriedade da circunferência? O que será que essas casas aqui têm em comum, né? O que elas têm em comum? Então, o mesmo raio, quer dizer, eles estão à mesma distância em relação à usina. E como que a gente falou que a usina estava localizada onde? No centro. Então, essa é a característica, né? Então, para você ter uma circunferência, o que é a circunferência? Vai ser o conjunto dos pontos que estão sempre a uma mesma distância em relação àquele ponto que fica onde? No meio, que é o centro, né? Um bom exemplo de contextualização também pode ser observado na aula desse professor que utilizou a Mega Sena para calcular as chances de ganhar. Você só joga 6 dezenas. Você vai lá e escolhe 6 números. 6 números. O sorteio é assim. Primeiro sorteio, você tem 6 dezenas favoráveis. E lá são 60. Não é isso? 60? Então você tem 6 em 60. Concorda com o primeiro sorteio? Pá, sorteou a sua. Na segunda vez, eu acho que vocês sabem disso, né? Se saiu o número 33 e a máquina sortear de novo 33, é cancelado o segundo sorteio e vai até sair número diferente, não é verdade? No segundo sorteio, para ser a sua 6, qual é a probabilidade? 5 sobre 59. Porque vocês nunca assistiram esse sorteio pela televisão, que às vezes passa assim. Eu já vi uma vez, sorteou, acho que no 33, passou mais um sorteio, sorteou 33 de novo, e passou mais 2 sorteios, sorteou 33 de novo. Só que eles ficam valendo só o primeiro 33 que foi sorteado. Para o terceiro, 4,58. Para o quarto, 3,57. 2,56. E só para fazer brincadeira, 1,55. Multiplica o número de cima. 6 fatorial, né? 720, né? Agora, dá para alguém fazer o favor de multiplicar o número de baixo? Sim. Ó, o seguinte, vê se a calculadora comporta. Se não comportar, nós vamos mostrar o outro jeito. Nem celular. Meu celular não vem. Tá, então vamos simplificar. 6 com 60, 10. 5 com 55, 11. 3 com 57, 19. Então, ele no meio. 4. 14, né? 14. E 2 com 58. Mas como não tem problema, olha como ficou fácil. 1 sobre. Faz agora essa conta para mim. 10 vezes 59, vezes 29, 19, 14, 11. Atualmente é unanimidade entre os especialistas que a aprendizagem de matemática ocorre por meio da resolução de problemas. Para tal, é essencial que o professor reserve um tempo para que os alunos pensem sobre o desafio proposto. Isso quer dizer que eles precisam ter espaço para pensar, ensaiar, errar, comparar seu procedimento com o dos colegas. O professor precisa conter a ansiedade de certos alunos em apresentar a resposta correta. As cenas apresentadas a seguir são um bom exemplo dessa prática docente. Então me ajude agora.
presença. O 18 e o 24 aí, 18 como numerador e o 24 como denominador. 18 e 24 avos. Vamos simplificar por quanto isso daí? Quanto? Por 2, muito bom. Por que você vai fazer por 2 mesmo? Por que é por 2? Você chutou? Tá, então me fale. Se não foi um chute, qual foi a sua ideia? Eu sei, senhor. Deixa ele, eu quero ver a ideia dele. Gente, são pares, né? E aí 18 e 24 por serem pares, é divisível por 2. O que eu quero que vocês façam é o seguinte: vocês pensem um pouquinho e tentem justificar por que são cobrados esses preços. Porque tem mais chance de ganhar. Então, mas por que é exatamente esse o preço que é cobrado? Que é ele Que diferença tem quando, uma pessoa que joga 6 números e uma pessoa que joga 7 números, por exemplo? Peraí. Tem mais chance de ganhar. Não, ninguém sabe disso. Esse número pode ser entre 5 outros. Tipo assim, pode dar de 2. Se o 2 não tá. Entendeu? Se o 3 não tá, entendeu? Agora se jogar 4, jogar 2, 3, 4, 5, 6 e 6. 6 mesmo. Tem depois o outro de 6 por 7. Entendeu? Que vai dar 2 reais. Mas já 7 números, esse número dá para ir nos outros números. Se um for, tem um Isso, então eu entendi o que você falou. Mas agora, olha aqui, ó, de 2 para 14, quantas vezes mais? 7. 2 reais, vezes 7, 14. Mas será que não seria mais vantajoso, ao invés de fazer um jogo com 7 números, eu jogar 7 cartões? Não? Eu quero que vocês tentem descobrir. Pensa um pouquinho, por que os preços cobrados são esses? Você joga 7 cartões. Não é viu? Com 7 cartões. Se eu for fazer grupo de 6, com 7 números, se eu for fazer grupo de 6 em 6, quantos grupos eu consigo fazer? Eu penso um pouquinho. Se eu tiver 7 números e eu for fazer grupo de 6 números, quantos grupos eu consigo fazer? Eu sou o K mesmo. Aí tem 2, né? Quantos grupos diferentes? Aqui, vamos fazer se o bagulho é quantos grupos diferentes? no momento, deixa eu caminhar. Pra vocês, um vai dar na quarta-feira. Assim. Errar faz parte de todo e qualquer processo de aprendizagem. Os erros podem ser fontes de progresso desde que problematizados pelos professores. O papel do professor, portanto, é levar os alunos a refletir sobre o que não sabem ainda e assim aproximá-los do nível esperado. Se eu perguntar para vocês agora, dá para formar, grupos com 3 alunos aqui? Assim direto? Não, sim. Não. Aí não, cara. Acho que dá pra uma folha. Ótimo. É o que eu falei e que a maioria não faz, né? Dá, não dá. O que o Naor está fazendo? Ele está fazendo a conta que ele acha que é correta, né? Para falar realmente se dá ou não dá. Não dá. Tá faltando um. Sobra 2. Vai sobrar 2. Tá faltando um. Sobra 2. Vai passar pela primeira. Tá, eu estudei, tô falando, mas eu gostei, ó. Ótimo.
Isso mesmo. Vamos ver se depois a gente vai fazer a conta se isso está correto. Mas eu gostei do que ele falou aqui. O que você disse? Eu disse que não dá, por causa do 32, porque o 32 não deu certo. Você só tentou por 32? É, na outra vez foi o máximo, não deu certo. É, igual eu sou foi nas 970. Depois a minha chegou. Ah, então só olhando aqui pro 32, você já vê que o 3 não dá certo? Não. Bacana a sua ideia, hein? Vamos guardar essa ideia aí, ó. Ele só tá olhando para a unidade para a dezena, tá? Mas se eu fizesse assim, ó, se eu tirasse 100 alunos. Não ia dar. Também não ia dar porque é 32. Ia dar. Vou tirar mais um pouco. Tira 2 alunos. Tirei mais 100. Calma. Ó, nós estamos pegando a ideia dele, que é a questão somente da unidade da dezena, de 32. Eu estou colocando outros valores e ele está falando que não vai dar. E vocês também estão concordando com ele, não é? Naor. Só voltando um pouquinho no Naor, que é o gancho para a sua. Você fez aqui para ver se dá certo? Mas o que você faria? O que você estava fazendo aí? Ótimo. Então o Naor está fazendo a divisão. Para ver se está correto? Então eu vou pegar a primeira dele, que disse que não dá certo por causa do 32. Vamos tentar com 832? É comum os alunos apresentarem dificuldades em estimar medidas de grandezas. Também é importante levá-los a analisar a validade das respostas obtidas. Estimular essa habilidade foi uma prática utilizada pela professora nesta próxima cena. O que a gente faz mesmo? Raiz de 441? Está entre 20. Por que está entre 20? O que te leva a achar que é 20? De 20 vezes 20 é 4%. Exatamente. Você vai pegar um número que se aproxima do 441. Se eu fizer 20 vezes 20, dá 400. Um pouquinho mais que 20. Termina em 1. Só que a unidade aqui é 1. Que número que termina em 1? O número que eu multiplico por ele mesmo e que a unidade fica 1. Tem 2, né? 1 vezes 1. E 9 vezes 9. E 9 vezes 9, que dá 81. Mas como esse número está muito perto de 400, provavelmente vai ser quem? 21. Se já fizer, já testaram. Se fizer 29 vezes 29, vai dar perto de 900. Exatamente, 30 vezes 30 já dá 900. Se eu tentar achar que é o 29, né? 29 vezes 29 chega perto de 900, né? A gente testa o 21. Como eu costumo falar para vocês, né? Os nossos problemas do livro já foram testados, foram aprovados. Então, a primeira coisa que eu penso, a minha raiz deu não exata, não é que ela não possa dar, mas dá uma desconfiada. Tenta fazer de novo, olha os sinais que você errou. Se você corrigir umas 3, 4 vezes e ver que realmente não dá exata, tudo vai dar certo. Vamos separar então? Quando eu separo, quando eu encontro as duas soluções, eu já paro por aqui? Não. O que eu tenho que verificar agora? 5 menos 21? Negativo? Dividido por 2 dá? Menos 1. Então, acabou aí, eu paro, tá? Vou para outro problema? Não, resposta. O problema tem fases, não tem? Então, primeiro você lê, entende, interpreta, faz a equação, resolve a equação. Não acabou o teu problema. Você tem que responder o seu problema. Aí o aluno pode falar, mas eu já resolvi a equação, o resultado aqui é a resposta do problema. Não. O resultado aqui é o resultado dessa equação. Só que essa equação, para o nosso problema, x, representa o que, Bruno? A idade da Juliana. Quer dizer, não pode ser menos 8.
Nas aulas observadas durante a pesquisa, foi constatado que os professores utilizam com muita frequência a exposição oral do conteúdo com o auxílio do quadro ou do projetor. Essa é uma técnica didática que requer boa fluência verbal, bom tom de voz e ótimo controle da turma. Com frequência, os alunos jovens dispersam facilmente sua atenção se a exposição for muito longa. É preciso, então, ter o cuidado de dosar o tempo de escrita no quadro. Nesses momentos, de costas para os alunos, o docente perde o contato visual com eles, favorecendo a desatenção da turma. Os professores a seguir realizaram boas aulas expositivas. Como é que vai ficar essa primeira equação? Quantos tiros ele deu? 20. Isso. X é a quantidade de tiros que ele acertou, Y é a quantidade de tiros que ele errou. Total de tiros? Já saiu a primeira equação. A segunda equação é o valor que ele recebeu, o valor em reais. É o, como é que eles chamam aí? Recebeu R$175, então o valor em reais. Tá. Como que vai ficar a segunda equação? Sendo que tiro certo, acertou, ganha 20, errou, perde 10. Ele não acertou os 30 tiros. Se ele tivesse acertado os 30 tiros, quanto ele teria recebido? Sendo que cada tiro ganha 15, se ele acertar. Se ele tivesse acertado todo, ele ia receber 450, mas ele não recebeu 450, ele recebeu quanto? 175. Então teve alguns tiros que ele perdeu. Então cuidado na hora de montar a segunda equação. Conta a história que o rapaz que criou o jogo de xadrez apresentou para o rei, que gostava de batalha. Então ele apresentou o jogo de xadrez para o rei. E aí, o rei ficou contente com a história e resolveu recompensar essa pessoa, o sábio que criou ou que apresentou para ele o jogo. Aí o rei, como gratidão, ofereceu o que o cara quisesse. O cara, muito humilde, pediu um trigo. Trigo? Trigo. Grãozinhos de trigo. Tinha 10 gramas. Arroz, trigo. Faz da seguinte forma. Pensar assim, no tabuleiro de xadrez, aqui no primeiro quadrinho eu vou colocar 1 grão de trigo. No segundo quadrinho, 2. No terceiro, 3. Assim por diante. 4. No outro, 8. Vai dividindo. 16. Essa sequência de números, 2, 4, 8, 16, vai continuar até aqui embaixo, no último quadrinho. Quantos quadrinhos tem? 8 por 8. 64. Até? 64. E depois que eu acabar de colocar todos os grãozinhos de trigo aqui ainda, eu vou somar tudo. Isso é uma PG. Sim. Certo? Então ele criou o xadrez e a PG. Junto, né? E por que é uma PG? Porque é uma sequência onde de um termo para o outro eu vou multiplicando sempre por 2 pelo mesmo tanto, a razão constante 2. Agora eu vou transformar em metros por minuto. Corta esse 0 com esse 0, 600 dividido por 6. Muito difícil essa conta. 100 metros por minuto. O exercício não mede 1 minuto depois. Quer dizer que esse camarada aqui percorreu 100 metros. E esse aqui, 100 metros. Está respondido o exercício? Não. Porque a pergunta é a distância daqui até aqui. Só mas vai ser igual? E se o triângulo fosse assim? Será que seria igual? Essa distância seria igual a essa? Não. Então você tem que analisar para descobrir se essa distância de laranja é igual e se não for, descobrir quanto que é. Quem quer falar? Fala. Eu poderia, mas tem um negócio mais fácil. Quem quer falar? Você não
A soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Se aqui é 60 graus, e se você sabe que os dois estão à mesma distância, no mínimo você chamaria esse triângulo de isósceles. E como um triângulo isósceles desse lado é igual a esse ângulo é igual a esse. Me fala, que ângulo que somado com ele mesmo é 60 dá 180? 60. Então aqui é 60 graus, aqui é 60 graus. Se todos os ângulos são iguais, todos os lados são iguais. Não, porque é o seguinte, Joyce, nós estamos colocando na notação científica uma forma de você abreviar o número. Sabe quando você vai escrever um nome, você coloca a abreviação? O meu nome, você Fátima Aparecida, eu sou Fátima AP. Já sabe o que significa Aparecida. Então, notação científica é justamente para isso, para você não ficar demonstrando esse monte de zero, um monte de rosquinha aqui. Então, o que a gente faz? Coloca no lugar dos vários zeros, você representa com uma potência de base 10 e o expoente correspondente à quantidade de algarismo, a vírgula mudou, castarinha. Aqui, normal. Ela foi mudada, ela veio para cá, então dessa vírgula é essa, houve uma diferença de 9 algarismos, por isso é que os zeros não parecem mais. É justamente esse o objetivo do exercício, né? É muito frequente o uso do quadro pelo professor como auxílio à sua exposição didática. Assim, é fundamental que ele tenha a habilidade de usá-lo adequadamente. Alguns professores acompanhados pela pesquisa mostraram um bom domínio desse recurso. Agora pode, né? Então vamos fazer o gráfico. Lembra, para contar 1,6, depois do 1,5, quantos milímetros você conta? Isso, muito bem. 1,8, depois do 1,5, quantos milímetros? 6. Muito bem, ótimo. Então, isso aqui para mim, então, vai representar o comprimento do pivô. Né? Então, ele está aqui, o centro dele, e isso aqui. Ó, o pivô girando. Perceberam? Né? À medida que vai girando, logicamente que ele vai molhando a terra. Tá. Se eu pensar o pivô fazendo esse movimento rotatório aqui, esse aqui é o comprimento dele. Quem é esse comprimento aí? Para nós, geometricamente, o pivô vai representar quem? Raio. Raio da circunferência. Em algumas aulas observadas, os professores também utilizaram recursos tecnológicos como apoio para trabalhar conceitos ou discutir a produção dos alunos. As próximas cenas são exemplos destas práticas docentes. Tem 6 pedaços, e ver qual é a fração correspondente. Nesse caso, ele está trabalhando com qual soma, pessoal? Qual é esse exemplo? 2 quartos mais 1 quarto. Aqui não deu para ver a linha direita, né? Mas essa linha aqui, ó, ela continua. Então a figura está dividida em quantas partes? Em 4. Quantas estão pintadas? 2. A segunda fração, a segunda figura está dividida em quantas partes? 4. E quantas estão pintadas? 1. Então 2 quartos mais 1 quarto? 3 quartos. Está juntando lá na terceira figura os 3 pedaços que você tinha nas 2 primeiras. Tudo bem até aí? Esse exemplo é fácil, né? As frações têm mesmo denominador. Continuando. E agora? Uma professora recorreu a um software para trabalhar com o gráfico da senoide a partir da discussão sobre amplitude e frequência das ondas das marés e em molas. Observem estas cenas.
pessoal está catando mariscos, que são pequenas conchas com molusco dentro e que ficam sobre a areia. O melhor dia para catar mariscos é como hoje, quando a maré está bem baixa. Então, olha só, com a maré baixa, eles conseguem pegar os mariscos, né? Vamos lá. O fenômeno das marés é causado principalmente pela atração gravitacional da Lua e do Sol sobre a Terra. Existe só a maré solar? Não. Tem a maré lunar também. Trigonometrias com aula. Vou pra frente, vou lá pra segunda já? Senão não dá tempo. Então, olha só, nós temos duas molas para oscilar aqui, tá? A vermelha e a amarela. Qual que... Vamos escolher a amplitude? Fala para mim, qual amplitude que vocês querem para a vermelha? 4, 3, 5, 4, 5, 6, 5, 4. E para a amarela? 3, 2. Vamos lá? Né? Então, a amplitude que vocês escolheram. E o período, gente, das ruas, o que vocês podem dizer para mim a respeito do período? É o mesmo período, olha. Ao mesmo tempo, né? No mesmo tempo, elas cortam o eixo X. E atinge o máximo. E aí, continua. A mesma professora, na aula seguinte, trabalhou com esses gráficos no laboratório de informática da escola. É isso que nós vamos falar. Letra C, lê a pergunta C. Qual é o período da função do tipo y igual a A sendo x? No caso aí, gente, o período foi alterado ou não? O período é o mesmo. Qual é o período? 2x. A ondinha, o movimento dela está se repetindo de quanto em quanto? Que intervalo? 2π em 2π. Então responde a letra C errada. Um professor utilizou a Torre de Hanoi como um recurso para estabelecer com os alunos as relações entre o número de discos e o número de movimentos necessários para concluir o jogo. Então, veja bem, é lógico que vocês não vão começar com 6 discos, seria muita pretensão. Vocês começariam, então, por exemplo, com um disco. Colocando um disco no pino 1, esse disco tem que vir aqui para o pino da direita. Então, obviamente, com um disco, uma mexida, não é? Agora, quando você aumentar para 2 discos, você vai colocar 2 discos aqui. Você não pode fazer isso aqui, ó. Por que que não pode? Infringir uma das regras. Qual foi a regra? Mexer mais de uma vez por tempo, né? E você também não pode fazer isso aqui, ó. Por que você não pode fazer? Você infringiu a segunda regra. Qual é a segunda regra? Maior não pode ficar. Então o que você tem que fazer? Você só pode mexer um por vez, os dois tem que vir parar aqui, ó. O que você vai fazer então? Qual que você faz? Passa esse pequenininho aqui, e esse, uma mexida, né? Como? Duas mexidas, 3 mexidas. Então vamos recapitular. Com um disco, quantas mexidas? Uma. Com 2 discos, quantas mexidas? 3. Aí você vai aumentar. Você pega o disco, 3. Você vai agora tentar passar os 3 para o pino da direita. 4 vezes as duas posições estabelecidas. Correto? Ao final, você vai preencher essa tabela aqui. Então depois eu vou acrescentar aqui alguns valores para vocês estarem usando. É óbvio que com o joguinho só será possível construir na prática com 6 discos. Tudo bem? Está sobrando aqui. Então vamos lá, pessoal.
Um bom recurso tecnológico para visualizar geometricamente operações de adição e multiplicação envolvendo números complexos foi utilizado por esse professor com o software GeoGebra. Vamos agora multiplicar. Vamos multiplicar, né? Tá vendo? Ele vai aumentar e ó, vamos multiplicar primeiro por um número real. Tá vendo? Ó, o número que eu estou multiplicando é C mais DI. Eu considerei o D zero. Então a parte imaginária não tem. Só tem parte real que é C. E o C aqui é número, vou pegar o C igual a 2. Ó. C igual a 2. O que aconteceu com o triângulo? Ele duplicou. Tá vendo? As medidas foram dobradas. Ó. Se você contar, tem 3 quadradinhos aqui, ó, aqui tem 6. Ó. Porque eu multipliquei por 2. Cada número foi multiplicado por 2. Então isso aqui dá para ser usado em pessoas que trabalham com desenho animado, que faz filmes e animações, pode usar isso aí para ampliar, assim, né? Você quer aproximar alguma coisa do desenho, você pode fazer isso. Agora, fizemos exercício na apostila, é a última aula da apostila. O professor, na arte de também usa muito. Também usa, sem dúvida. Ó, então, se eu aumentar o número, agora vê se ele for negativo, o que acontece, ó. Quando ele for negativo, o triângulo muda o contrário, tá vendo? Diversas pesquisas realizadas sobre o ensino da matemática, como as publicadas em 2004 por Heather Hill e Deborah Ball, apontam a importância do professor ajudar os alunos a construírem relações entre diferentes representações de ideias ou procedimentos. É importante que os alunos generalizem conteúdos com base em um problema particular, discutindo com os colegas e o professor como 2 ou mais ideias estão relacionadas. O docente deve propor situações para que os estudantes averiguem por que determinado procedimento é adequado para uma situação e não para outra, e por que uma solução é ou não verdadeira. É isso que eu quero saber. O senhor consegue ver algum outro número além do 3 que faz dar zero? Porque é o seguinte, se a equação é do segundo grau, ela tem que ter quantas raízes? 2. Ou nenhuma, porque pode dar delta negativo, lembra? Delta negativo, vou para número complexo. Mas como eu já achei uma, a outra não pode ser complexa. Então acabamos de achar, que alguém falou aí, menos 3. 2 raízes. Com cavidade voltada para cima. Então eu sei que é algo assim, não é? O que mais eu sei? A pergunta do Elivelton naquela hora. Não, para de olhar a unha, gente. A unha é depois, sábado fazer unha. Outra, x0. Se o x for 0, quando dá? Quando dá? O que é menos 9? Aonde corta o eixo vertical. A minha escala ficou um pouquinho ruim aqui, né? Que eu devia ter feito de 2 em 2, mas na hora para chegar lá, eu vou fazer de 2 em 2, aí eu corrijo aqui. 2, 4, 6, 8, menos 9. Semelhança de triângulos, ó. Vamos pegar o tripé. Eu utilizei lá o instrumento que ele tem ali, né? Para a câmera. Ele tem. Naquele momento que nós medimos a sombra, que os meninos marcaram aí, ele estava produzindo uma determinada sombra, certo? Essa determinada sombra, nós medimos lá e tinha 100 centímetros, ou simplesmente 1 metro. Aí nós medimos a altura do tripé. A altura dele tinha 127 centímetros, ou simplesmente 1,27 metro. E aí, naquele mesmo momento, eu fui lá, nós, aliás, vamos lá e medimos a sombra que a torre estava produzindo. E essa sombra que a torre estava produzindo, naquele momento, era de 14 metros e 65 centímetros, ou simplesmente 1.465 centímetros. E nós queremos saber isso aqui, ó, a altura da torre. Isso aqui, essa técnica, ó. Se eu fechar aqui, eu não formei 2 triângulos. Vou formar 2 triângulos aqui. E esses 2 triângulos são semelhantes. Não são iguais, né? São iguais, são idênticos, são semelhantes.
Eles obedecem o quê? As proporções, cada um dentro da sua proporção, né? Eles são proporcionais entre eles. Então, como nós vamos calcular isso aqui? Eu vou pegar a sombra do tripé. A sombra do tripé está para a sombra da torre, assim como o tripé está para a torre. Tá vendo? A sombra do tripé está para a sombra da torre, assim como o tripé, a medida do tripé, está para a medida da torre. E agora vocês vão fazer, vocês vão fazer, não sou eu não. Vou calcular o quê? Isso aqui são proporções, proporção diretamente, proporção direta ou proporcionalidade direta, né? Isso aqui é proporcional a isso de forma que direta, de maneira direta. Sendo direta, nós vamos multiplicar o quê? Em cruz. Se fosse inverso, se fosse proporção inversa, nós multiplicaríamos o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. Mas como são proporções diretas, né, nós vamos multiplicar em cruz. Vamos lá, façam esse cálculo aí para ver qual é, para a gente chegar mais próximo ainda da altura da torre, da altura real dela. Não há dúvida de que o bom relacionamento entre professores e alunos é importante para o sucesso da aprendizagem. Ouvir os estudantes e considerar seus conhecimentos para planejar o ensino são alguns dos comportamentos docentes que têm efeitos positivos na sala de aula. Também é fato que as expectativas positivas do professor em relação a cada aluno, acreditando que ele pode ter um bom desempenho, aumentam a aprendizagem. Observem exemplos de professores que mostraram uma boa interação com os alunos. Como eu peguei ali um coeficiente angular valendo 2, significa que eu vou dar 2 unidades no y para cada uma que eu ando no x. Então eu fiz assim, eu andei uma aqui. Por exemplo, 4, no y andaria 9 e no x andaria... Se o m valesse 4, o x... se o m valesse 4, no y andaria até o ponto 9 e no y seria até o ponto 5. Ó, a cada 2 seria... Aquilo ali vai relacionar cada um anda 2. 2 do y. Tá, só para ficar mais fácil do tanto que eu relaciono que eu ando. Andei 1 no x, como se eu fosse montando uma escadinha ali, ó. Andou 1 no x. Eu andei 2 no y. Aqui, 2 aqui. Se eu andar mais 1 no x, vai dar 5. Tá, se eu andar mais 1 no x, aí vai no 9. Eu ando mais 2 no y. Isso porque nesse caso o m vale 2, é isso? Porque o m está valendo 2. Sempre ele vale isso. Se eu ligar esses pontos, vai ser melhor que o da Endurbe. Eu vou ter uma reta que passa no 3, 5 e tem coeficiente angular valendo 2. Mas sabe o que eu falei? Então tá certo. Se o m vale 4. Se o m vale 4. Isso. Aí eu, por exemplo, tá essa reta aí. 3 e 5. O y ele ia valer 9 e o x ele ia valer 5. 4. Anda 1 no x e aí você vai dar 4 no y. É 1 no x e o m no y. O m vale 2, entendeu? Entendeu? Não. Sim, não, talvez, mais ou menos. Mais ou menos. Para cada um x você vai andar só. É que ela tá com virose. 4 no y. Você está falando que o m vale 4. O m pode valer 4? Pode. Aí vai ter que andar 4. Significa que se eu andar uma unidade no x, eu vou andar 4 no y. O ponto veio para cá. Então, que ponto eu vou ter? Estava no 3 e andou 1. 4. Estava no 5 de 1 em 1. Então é como se eu montasse a fração aqui, ó. Vamos supor que eu cheguei nisso aqui, ó. Cheguei naquele valor. O que significa aquela razão? A cada 2x é 5y. Tá? Que a cada 2 que eu ando no x, eu ando 5 no y. Porque o m vale 5.
Porque o M vale 5 sobre 2. Ah, entendi. Por que esse eu estou dando 1 no X e 2 no Y? Porque o M é 2 sobre 1. Porque isso aqui é 2 sobre 1. Sobre 1. Pessoal, vocês lembram o que ele disse ontem? Vocês lembram da observação que ele fez? Ele fez a seguinte observação ontem, ó. Presta atenção aqui. Ah, aqui eu vou dividir em menos partes. Aqui eu vou dividir em mais partes. Ah, então aqui eu vou comer mais. Pensando nisso daqui, né? Mas aí, você lembra o comentário que eu fiz pra ele? Qual foi o comentário? Tudo em cima Que aqui eu estou comendo somente 5 partes. Então essa relação, né, é tão viável. E o desenho também. E aí ele já está se adiantando hoje aqui, né? Vou deixar todo mundo falar, né? Para a gente fazer uma comparação, nós iremos colocar os denominadores diferentes. Que são diferentes, o quê? E deixar eles iguaizinhos. De que maneira eu vou fazer isso? Isso, lembram lá atrás que nós estudamos isso? A Kelly fez uma pergunta. Atenção, vamos analisar a pergunta que a Kelly fez. A Kelly fez a seguinte pergunta. No item B, o gráfico deu isso aqui e o menos 2,5 deu o valor máximo. E no item C, deu isso aqui e o 2 deu o valor mínimo. Agora fala assim, nossa, como é que o número negativo, presta atenção aqui, vamos ajudar a responder a Kelly. Atenção, a pergunta vai para todo mundo aqui, claro. Pergunta vai para todo mundo, Tatiele, Luana, Wesley. A pergunta vai para todo mundo. Por que o número negativo é valor máximo e o número positivo é valor mínimo? Isso pode acontecer? Por quê? Porque quando é máximo, porque quando está negativo, a probabilidade foi para baixo, aí você vai atingir o valor mínimo, aí tá mais para cima. Então deixa eu fazer uma pergunta. Sempre o valor máximo vai ser um número negativo? Certo? Não. Situações que envolvem ativamente os alunos nas atividades, criando condições de troca de experiências entre eles, têm sido fortemente recomendadas nas últimas décadas por pesquisadores renomados, como, por exemplo, Robert Slavin. Nas aulas observadas nesta pesquisa, o trabalho em grupo não aparece de forma frequente. Porém, os 3 exemplos a seguir ilustram a utilização dessa prática. 60 graus. Então, faz 45. Tenta fazer na linha, faz uma coisa aqui, ó. Tá torto aí? Eu acho que aqui, ó.
A lição de casa tem um papel importante na ampliação dos conteúdos trabalhados em sala de aula. É um momento de estudo individual, em que o aluno se confronta com as informações abordadas e suas dúvidas. Estudar não é um comportamento nato. Portanto, o professor precisa ensinar a turma a realizar essa tarefa. As tarefas encaminhadas como lição de casa devem sempre ser retomadas pelo professor em sala. Ele pode fazer isso de diferentes maneiras. Corrigir a tarefa de cada estudante, deixando recados para que eles avancem, é uma delas. É possível também selecionar previamente a resolução de alguns exercícios feitos pelos alunos para um debate coletivo, em função do que o professor deseja reforçar. O que importa é os alunos compreenderem que a lição de casa faz parte do processo e será retomada em sala de aula. Aliás, faz uma perguntinha bem singela. Quem terminou esse problema, hein? Eu comecei, sabe? Você vê, vocês estão nesses problemas, já faz 2 dias que vocês estão solucionando. Ai, eu acredito Até 50%, você já deteve 60%, primeiro centro. Não entendeu. Aí cadê o centro? Você já fez? Vou botar o primeiro centro. Você vê como é que começa. Você não sabe achar o centro? A equipe da pesquisa agradece a todos que tornaram possível a realização deste estudo e deseja que os professores de matemática aproveitem os exemplos das práticas mostradas neste vídeo, sentindo-se estimulados a aplicá-las em suas aulas.